A primeira marcação já acabou de cair. Ah, está marcada aqui. Bom dia, como o Sanderson falou, meu nome é Soraya. Eu sou formada, eu estudei Engenharia Química na UERJ. Quando eu me formei, eu decidi entrar como missionária de tempo integral com a Cruzada Estudantil. E eu já estou no Ministério já há 9 anos. Estou quase fazendo 10. Ano que vem eu faço 10 anos no Ministério. E eu acredito que Deus já tem falado desde o início do culto, não só no culto, mas durante a EBD, a gente chegou mais cedo, a gente pôde ouvir parte da EBD, e Deus já está falando aos nossos corações. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos algo que eu tenho pensado e estudado com minha equipe de missionários. A gente tem uma equipe de missionários no Rio de Janeiro, eu e mais 6 pessoas. Nós somos 9 no total, mas tem uma grávida que pode nascer a qualquer dia, a criança, e outra que está que é mãe de um neném de 1 ano. Então, nós temos 2 mulheres da equipe que estão temporariamente afastadas do ministério por questões de crianças. Mas nós temos estudado um livro que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. É um livro, caso vocês não conheçam, é um livro muito bom. Vende em vários lugares, mas eu conheço mais na Junta de Missões Nacional, que vem de lá. E eu conheço esse livro há 10 anos. Eu fiz o estudo pela primeira vez quando eu estava entrando no ministério, eu decidi fazer o estudo desse livro. E a gente decidiu estudar como equipe. E eu gosto muito desse livro porque ele trata sobre um princípio de que Deus, ele está agindo constantemente ao nosso redor. E eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia que se encontra em João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Nesse texto, esse versículo se encontra... Eu vou ler primeiro o texto, depois eu falo como está o contexto. João 5, 17. Fala assim: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O contexto desse texto, desse versículo, Jesus ele foi ao tanque de Betesda, onde um anjo... Eu não quero estudar um pouco mais sobre isso para entender melhor como é que era essa história, mas a Bíblia fala que algum anjo vinha àquele tanque, mexia a água, e a primeira pessoa que entrasse era curada. Então ficava imagina um amontoado de pessoas enfermas, esperando assim, na hora que a água mexer, quem se joga, e quem conseguir se deu bem. Jesus está lá, olhando aquela situação. E tinha um homem que ele era paralítico, e ele já era paralítico há muitos anos. O texto fala que ele já era 38 anos. E ele não consegue nunca ser o primeiro, porque ele é paralítico. E ele não tinha nenhum amigo que pudesse jogar lá. E Jesus chega para ele e fala: você não consegue, o que você quer? Quero ser curado, mas não consigo. E para encurtar a história, Jesus faz o milagre. Só que deu um problema, porque era sábado. E sábado, para os judeus, é um dia que não se pode fazer nada. E aí começou a confusão toda, foram procurar quem fez o milagre, descobriram que foi Jesus, e os fariseus começaram: você é sábado, você não pode fazer nada, você mandou o cara pegar uma maca. E Jesus, ele faz a seguinte declaração: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou como na minha versão diz: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando, e eu também estou trabalhando. O que eu gosto muito desse texto, e o tem me feito refletir muito, é o que o texto fala, que meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu gosto muito de Jesus ter usado essa expressão até hoje, porque o até hoje não era naquele dia que Jesus falou, mas até hoje, 17 de junho de 2002. Deus continua trabalhando até hoje. Deus ele continua trabalhando em todo o mundo. Deus não para, Deus não descansa.
Tem um texto no Velho Testamento, no Salmo 127, que fala que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Nós podemos dormir. E, graças a Deus, nós dormimos, nós descansamos, nós paramos. Mas mesmo quando a gente para, Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando continuamente, ao longo de toda a história, com um único propósito: resgatar o homem. Esse é o trabalho de Deus. Ele tem uma missão: resgatar o homem, instaurar o reino dele aqui nessa terra. É nisso que Deus trabalha, continuamente. Sendo que, como eu falei, esse texto tem me chamado muita atenção. E eu comecei a pensar, o primeiro ponto que eu comecei a pensar foi esse, que Deus, lá, quase 2000 anos atrás, quando Jesus falou isso, Deus estava trabalhando e está trabalhando até hoje. E eu já falei, né, no que Deus está trabalhando. Mas eu também fiquei pensando, como Deus está fazendo tudo isso? Se nós abrirmos um outro texto na Bíblia, em Mateus, até o texto que a Camila leu, que é de Mateus 9, 30, e finalzinho, 37, diz assim: então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em João 15, Jesus vai dizer que nós somos... Deixa eu abrir João 15, eu estou em Lucas. João 15... Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nós podemos ver em vários outros textos mostrando o que Deus está fazendo. Deus é o Senhor da colheita, Ele é o agricultor. E Ele está continuamente olhando, vendo o que precisa ser feito nessa colheita. Onde precisa de pessoas, onde precisa de água, onde precisa de luz. Ele está se preocupando e Ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado no coração das pessoas. Mas, além disso, Jesus fez uma afirmação, ele continuou a frase, ele não só disse que o Pai estava trabalhando, mas que Ele também estava trabalhando. E Ele continua trabalhando até hoje. Sendo que nesse livro, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, ele fala muito sobre essa perspectiva que Deus está trabalhando, sendo que também Deus não está só trabalhando. Ele está nos convidando a nos juntarmos àquilo que Ele estava fazendo. E é isso que a gente vê nesse texto de João 5. Deus estava agindo naquele meio. Pessoas estavam ali buscando uma cura física. Deus estava agindo no coração daquelas pessoas. E Jesus foi até lá, onde aquelas pessoas estavam. Ele as ouviu. E ele decidiu começar a conversar com uma pessoa. E ele decidiu agir aonde Deus já estava agindo. E decidiu curar aquela pessoa. Sendo que Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso modelo. A palavra diz que nós devemos tão somente a ser igual ao nosso mestre. Então, se Jesus está trabalhando também, se Jesus está se juntando àquilo em que Deus Pai está fazendo, por que nós, muitas vezes, não nos juntamos àquilo que Deus Pai está fazendo? Eu fui criada num contexto de igreja, né? Não sou crente desde criança, porque me converti depois, mas cresci nesse contexto de igreja. E eu achei muito interessante que o pastor que estava dirigindo a EBD, ele deu alguns exemplos, falando que Paulo, se vivesse hoje em dia, não seria aceito em nenhuma igreja, Jesus também não seria, porque eles seriam muito rebeldes, vamos assim dizer. E eu não sei se é a realidade aqui dessa igreja, eu acredito que não, mas muitas vezes as nossas igrejas, nós nos preocupamos muito mais nos nossos trabalhos, naquilo que a gente julga que é importante, do que no trabalho que Deus está fazendo. Deus está agindo em algum lugar, Deus está querendo fazer alguma coisa, transformar a vida de pessoas, mas nós só nos preocupamos com as coisas que nós olhamos, que nós julgamos importante. Eu não vou dizer que a gente não está trabalhando, mas a gente não está trabalhando nas coisas que Deus está trabalhando. Quando eu era adolescente, a minha líder de adolescente fez todos os adolescentes decorarem um versículo,
que eu sei até hoje, que se encontra em 1 Coríntios 15, 58. E é muito estranho, porque hoje eu uso a NVI e eu decorei na Almeida. Então, eu vou falar como eu decorei na Almeida. Agora deu branco, porque eu li da NVI. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Na NVI, ela se torna um pouco mais clara. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu odeio a perspectiva de trabalhar em algo que seja inútil, de gastar o meu tempo com alguma coisa que no final não vai valer em nada. Eu detesto quando eu tenho essa sensação de que eu gastei muito tempo, me investi muito tempo para alguma coisa e no final eu vi que aquilo tudo foi inútil. A sensação que eu tenho é, perdi, joguei meu tempo fora. Podia ter feito outra coisa, podia ter dormido, podia ter feito qualquer outra coisa que me tivesse dado prazer, sei lá, alegria. Mas gastar meu tempo, investir meu tempo e depois eu descobrir que aquilo foi inútil, é horrível para mim. E é nisso que esse texto está falando. Que muitas vezes nós investimos nosso trabalho, dedicamos nosso trabalho, mas se ele não é feito no Senhor, se não é em algo que Deus já está agindo, ele se tornará inútil. Deus nos convida para trabalhar com Ele, para agir aonde Ele já está agindo. Eu lembro que uma vez eu estava na UERJ, eu estava sentada na cantina do nono andar, e eu cheguei muito cedo na universidade, eu tenho um encontro discipulado, e eu estava lendo, levei um material para ficar lendo, e eu estava lá sentada na cantina, sozinha, lendo, e tinha uma mesa que estava logo à minha frente, tinham 5 meninas conversando um pouco alto, então, mas eu estava lá completando a minha leitura, e de repente surge uma frase assim, mas quem é o Espírito Santo? Aí eu só fiz assim, hã? Espírito Santo, alguém está falando de Deus, essa história, né? Aí, assim, a minha antena da minha leitura acabou e eu comecei a prestar atenção na conversa dos outros. Aí a garota falou assim, eu não sei. Não, a pergunta foi assim, mas o Espírito Santo é o mesmo Espírito aí na macumba? Eu só fiz assim, hã? Espírito Santo, coisa assim, fiquei atenta. E elas começaram, não, que sei lá o quê, não é. Ela falava, não, é sim, você já viu, que sei lá o quê. Aí uma outra levanta, não, mas eu já estudei que a única religião comprovada pela ciência é o espiritismo. E elas estão lá numa conversa, e eu assim, o que eu faço? Eu fico aqui na minha, sentada, eu não ouvi a conversa delas, elas falaram alto e eu ouvi. Mas eu não posso ir lá, é falta de educação. Eu não posso interromper a conversa dos outros. Aí eu fiquei sentada, o que eu faço nessa situação? E como eu falei, eu já tinha feito o estudo do Conhecendo Deus. O autor, numa certa parte do estudo, ele lança a ideia de que, baseado no texto que fala que nenhum homem busca a Deus, a não ser que o próprio Deus comece a atrair, que se qualquer pessoa começa a pensar em assuntos espirituais, da maneira mais diversa, pode estar um pensamento completamente errado sobre Deus, mas se ele está pensando sobre Deus, discutindo sobre Deus, é o próprio Deus que já está agindo na vida daquela pessoa. E se Deus já está agindo na vida daquela pessoa, eu preciso me juntar a Ele. Aí eu fiquei, tá bom, acho que garotos estão pensando sobre isso. Deus está trabalhando ali. Mas é falta de educação, Deus. Eu não posso ir lá. Existe uma regra agora de etiqueta que a gente não interrompe conversa dos outros. Aí fiquei sentada na minha pensando, o que eu faço? Aí eu decidi mudar a pergunta do que eu faço. De vez em quando eu faço isso, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí eu fiquei. Jesus era um belo de mal educado, entre aspas, ele pedia para comer na casa dos outros, ele interrompia a conversa de todo mundo, ele não estava nem aí se estava pensando, eu vou resgatar essa pessoa? Eu vou conversar com ela. Eu falei, custa nada, vou ser mal educada. Interrompi a conversa, olha, desculpa, eu estava sentada ali na mesa de trás, ouvi vocês falando, ela, interrompemos, você estava lendo? Não, a minha leitura estava muito chata, eu ouvi a conversa de vocês, e a conversa de vocês estava mais interessante que a minha leitura. Posso sentar e conversar com vocês? Ela, pode. Sentei, estava lá em 5. Aí elas olharam para minha cara e eu falei assim, não,
estou sentando aqui para conversar com vocês, mas eu quero ouvir o que vocês estão falando. Ela, não, deixa eu te explicar. Ela assim, aí a menina foi cantar, sabe o que é? Eu sou católica, e eu estou participando de um grupo de oração na igreja e tal, e ontem a gente teve uma reunião de oração muito boa, e em um determinado momento, uma pessoa começou a rir, e uma coisa assim, tão tomada, coisa assim, eu fui contar. Eu estava contando para elas que aconteceu isso, e eu estava explicando para elas que isso é uma manifestação do Espírito Santo. E aí a outra perguntou, falando assim, mas acontecem umas coisas semelhantes na macumba. Então a gente começou a discutir se o espírito que estava lá não é o Espírito Santo, não é o mesmo espírito que aparece na macumba. Eu, certo. E a que conclusão vocês chegaram? 3 aqui concordam, acham que é, e 2 acham que não é. Aí eu, tá bom. Ela, e você, o que você acredita? Eu falei assim, olha, eu não acredito que seja. Não, uma pessoa falou assim, uma pessoa virou e falou assim, não pode ser, o Espírito Santo não pode ser o mesmo lá, porque o Espírito Santo é um ser puro, e aquilo ali não é muito puro lá, tá lá não, então eu não acho que é. Aí eu falei, faz sentido isso que ela falou. Aí chegaram para mim e perguntaram, o que você acredita? Eu falei, olha, eu acredito que o Espírito Santo é Deus. Aí todo mundo falou assim, o Espírito Santo é Deus? Eu falei assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, ele quer se relacionar, o Espírito Santo ele é puro, ele quer se relacionar conosco. Por isso, assim, que eu acredito que não pode ser o mesmo. E parei ali, joguei que o Espírito Santo era Deus e que ele era puro e queria se relacionar conosco. Aí uma menina virou e falou assim, mas tem um problema nessa história. Aí eu, qual o problema? Ele é puro, ele quer se relacionar conosco, mas assim, nós somos impuros, nós fazemos coisas erradas. É possível uma pessoa tão pura se relacionar conosco? Aí eu falei, é verdade, você falou, é um problema muito sério, esse é um grande problema, e por nós sermos impuros, a gente não pode se relacionar com eles. E calei minha boca de novo. Aí a outra virou e falou assim, não, tem que ter alguma solução para essa história. Jesus, não serve para nada dessa história? Eu falei, na verdade, Jesus é a solução para esse problema. Como? Aí eu expliquei todo o plano de salvação. E elas terminaram assim, nossa, isso é revelador, eu nunca ouvi falar isso. E eu assim, gente, eu não acredito que assim... E eu estava assim, não acredito que essa conversa aconteceu. E elas, não, a minha aula, tenho que ir embora agora, que sei lá o quê, eu preciso ir embora. Elas foram embora e eu assim, eu não peguei contato de ninguém, discipulado, encontros, assim, tipo, como a Eduda falou. E eu fiquei assim, tudo bem, Deus, o Senhor agiu naquele e-mail. E eu simplesmente me juntei ao que o Senhor estava fazendo. E me dei satisfeita. Para mim, a história já era, assim, excepcional. Passaram-se uns 2 meses, estava com uma antiga discípula minha, que estava na UERJ na época, Tamires, e a gente foi evangelizar. E eu vi uma menina sentada, eu comecei a abordar a menina, e eu tenho uma excelente memória. Quem me conhece sabe que eu tenho uma excelente memória. Então, se eu vejo uma pessoa uma vez, converso assim, eu gravo o rosto da pessoa. Então, quando eu sentei, eu falei assim, já vi essa garota em algum lugar. Continuei conversando, assim, mas eu durante a conversa assim, eu já vi essa menina em algum lugar. Aí eu parei e falei assim, eu te conheço. Aí ela parou e falou assim, você não me é estranha. Aí eu falei, de onde a gente se conhece? Ela, não sei, você estuda aqui? Eu falei, não estudo aqui, mas eu estou aqui sempre e tal. De repente, me deu um estralo assim. As meninas do 9º andar naquela conversa. Você uma vez estava no 9º andar, numa cantina, conversando com umas amigas, e uma pessoa mal educada interrompeu a conversa e começou a falar com você. Eu era a pessoa que achava que o Espírito Santo era o espírito da macumba. Aí eu, era você. Ela, era eu mesma. Aí a gente continuou conversando. Nessa conversa, já tinha se passado 2 meses, ela entendeu todo o plano de salvação, porque eu compartilhei novamente o plano de salvação com ela, e ela orou, recebendo a Jesus. E a gente chegou a fazer durante vários meses encontros discipulado. Depois ela meio que saiu da faculdade, teve alguns problemas, a gente perdeu o contato, mas ela ganhou uma Bíblia, assim, mas eu pude ver como Deus estava agindo de uma maneira, num lugar. E o que eu fiz, contando assim, pode parecer, nossa, que trabalho extraordinário. Eu não fiz nada ali. Eu simplesmente me juntei aonde Deus estava agindo. E deixei que Ele me usasse naquele lugar e fizesse que pessoas que estivessem pensando aleatoriamente sobre quem é Deus, conhecessem um pouco mais quem Ele de fato é. Mas, como eu falei, muitas pessoas optam por não se juntar a Deus. Isso é muito triste, porque Deus está trabalhando. E Deus, a gente às vezes trabalha como se Deus precisasse de nós, né? Se nós
não ajudarmos a Deus, como Deus vai concluir essa tarefa tão difícil de resgatar o homem? Pois eu quero te dizer uma coisa, se você abrir o último livro da sua Bíblia, se chama Apocalipse, você vai ler lá que na eternidade, Deus já concluiu. Com você ajudando ou sem você estar ajudando. Deus já concluiu. A diferença é, você quer fazer parte ou você quer ser uma daquelas pessoas que ficou inerte, que viu tudo passar. E você estava simplesmente se preocupando com a sua vida, vivendo a sua vida, e depois um dia descobriu que tudo era inútil. Eu gosto muito de filmes. Um dos meus filmes favoritos é O Senhor dos Anéis. Tenho os filmes, vi no cinema. E eu lembro que em 2004, quando teve a entrega do Oscar, o terceiro filme, O Senhor dos Anéis, foi indicado a 11 Oscars. E ele estava assim, se ele ganhasse todos, ele se tornaria tipo, um dos recordistas de mais estatuetas do Oscar. E naquele mesmo ano, a Charlize Theron, que é uma atriz, estava sendo indicada ao Oscar de melhor atriz, não por O Senhor dos Anéis, mas por um outro filme que ela estava fazendo. E eu lembro que durante a entrega, quando a Charlize Theron ganhou o Oscar, ela fez o discurso dela. Após o discurso, tem aqueles comentaristas, né, que começam a falar se a pessoa merecia, não merecia, mas eu gravei uma coisa, que um dos comentaristas virou e falou assim: o interessante é que o marido da Charlize Theron podia estar brilhando nessa noite até mais do que ela. Aí eu pensei, mas o que aconteceu? Ele havia sido ele havia sido convidado para fazer o papel do Aragorn, que é um dos personagens principais do filme, do Senhor dos Anéis. Mas ele não acreditou que o filme faria sucesso. E ele rejeitou o papel. E naquela noite, o Senhor dos Anéis se tornou um dos grandes ganhadores do Oscar, sendo indicado a 11 estatuetas, levando as 11 estatuetas, e todos os atores subiram ao palco para agradecer. E ele era simplesmente, naquela noite, o marido da Charlize Theron que ganhou o Oscar. Essa é uma ilustração de como a gente pode viver a nossa vida. Nós podemos ser uma pessoa que está simplesmente à sombra, de que não fez nada, mas teve uma oportunidade de se juntar a algo grandioso. Essa oportunidade que ele perdeu não se compara à oportunidade que nós temos de juntarmos a Deus e trabalharmos naquilo que Ele está agindo. Deus ele não está agindo apenas nas universidades, porque não é apenas nas universidades que Ele quer salvar pessoas. Ele está agindo em todos os lugares. Ele está agindo aqui em Paciência, ele está agindo lá no MEI, onde eu moro, nas universidades, nos presídios, nos hospitais, porque Deus está em todos os lugares e Ele está agindo em todos os lugares. Basta nós nos juntarmos a Ele. Por isso, nesse momento, eu quero convidar a igreja a gente ter um breve momento de oração. Para orarmos, primeiramente, um lugar, talvez para pedirmos perdão, porque às vezes nós nos negligenciamos, nós nos preocupamos muito com a nossa vida e não queremos olhar onde Deus agimos. E também para pedirmos que Deus comece a nos mostrar aonde Ele está agindo ao nosso redor, para a gente possa juntar a Ele. Vou pedir para algum membro, a irmã que está com Mensageiras do Rei, eu não sei se é o nome, mas assim, eu fui mensageira, né? Então, assim, eu vou convidar a irmã, que eu não sei o nome, se puder vir orar, a gente tem um minuto de oração silenciosa, e depois ela